Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Com todas essas mudanças que estão acontecendo no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, muitas pessoas estão preocupadas em perder o seu benefício. E não é para menos. Realmente é preocupante, porque a grande maioria depende exclusivamente deste benefício para sobreviver. Quais motivos podem levar o benefício a ser suspenso? É importante lembrar que o INSS mantém um programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios, com o objetivo de apurar irregularidades ou erros materiais, mais conhecido como Operação Pente Fino. Isso é uma revisão que o INSS faz nesses benefícios que são pagos pela autarquia. São feitas verificações para descobrir eventuais irregularidades ou até erros feitos pelo próprio INSS na concessão do benefício e também na sua manutenção. É tanto que esses programas não têm prazo para terminar. Vão ficar para sempre. O INSS sempre vai fazer esse cruzamento de dados antes de rodar a maciça e assim por diante. Mas a pessoa pode se precaver. O que ela pode fazer para não ter o seu benefício cortado? BPC, por exemplo, manter o cadastro único atualizado. No caso das pessoas que recebem benefícios por incapacidade temporária, saber que pode ser chamada a qualquer momento. Não que vá chamar agora, porque nós não cremos que o INSS chame mais ninguém para a perícia médica em 2022, porque a fila já passa de 2 milhões de segurados e mais de 1 milhão aguardando uma perícia médica. Então, não tem nenhum sentido o pessoal do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, serem chamados para fazer perícia médica quando já passam de 1 milhão os que precisam perícia médica para receber o seu benefício. Mas está na lei. Está na lei e o INSS, para cumprir esta lei, tem que chamar o seu segurado. Até o TCU, Tribunal de Contas da União, certo tempo andou pressionando o INSS para essa convocação. É para cumprir a lei. E como consequência, muitos segurados que recebem algum benefício previdenciário são notificados pelo INSS de que seu benefício pode ser suspenso. O INSS não começa com o corte do benefício. Não começa cortando o benefício do cidadão. Ele é comunicado que há problema neste benefício e o INSS dá um prazo para que ele resolva este problema. O INSS pode até suspender o pagamento por certo tempo, até que se resolva esta pendência. Depois reativa o benefício. Isso está na lei. Agora é claro que em alguns casos, em muitos casos, o INSS passa por cima desta lei e tem a justiça para resolver tudo isso. A gente não quer dizer aqui que o INSS está certo. O INSS precisa cumprir a lei. O cidadão precisa cumprir a lei. Só que o INSS passa por cima desta mesma lei que ele precisa cumprir. E se você não consegue resolver administrativamente, o caminho é a justiça, inclusive para BPC/LOAS, porque muitos pensam que o cidadão que teve um benefício de prestação continuada, BPC, negado, não pode entrar na justiça. Pode sim, pode e deve, porque pode ser um erro do INSS. Todos os benefícios do INSS exigem que o beneficiário cumpra uma lista de exigências para conseguir o benefício e mantê-lo. Então, quando o segurado faz algo que não devia ou deixa de fazer algo que deveria fazer,
o INSS pode suspender o pagamento do seu benefício de forma temporária. Vejam o que o texto diz. Eu vou repetir. Quando o segurado faz algo que não devia ou deixa de fazer algo que deveria fazer, o INSS pode suspender o pagamento do seu benefício de forma temporária. Vejam bem, o cidadão é obrigado a cumprir algumas normas. Se ele deixa de cumprir essas normas, o INSS precisa agir. Também se ele é convocado, vamos supor, para apresentar a documentação que está faltando, ou para comparecer a uma perícia médica, ele precisa cumprir o que diz a lei, porque o INSS está agindo à luz da lei. Ele precisa comparecer a essa perícia médica. Se ele não comparece, o INSS primeiro suspende o pagamento. Se continua a não comparecer, mesmo sendo avisado, aí o INSS pode cortar este benefício. E quais benefícios do INSS, de acordo com a lei, podem ser suspensos? Todos os benefícios do INSS podem ser suspensos se forem contestados erros ou irregularidades na concessão dos benefícios. Entre eles, podemos citar BPC/LOAS, aposentadorias, benefícios por incapacidade permanente ou temporária, auxílio reclusão e pensão por morte. Vejam algumas situações que o INSS pode suspender o benefício do cidadão. A perícia obrigatória, no caso desses que falamos anteriormente, que são obrigados por lei a fazer a perícia médica tanto para a concessão quanto para a manutenção do benefício, a falta desta perícia médica, sendo por culpa do segurado, pode suspender este benefício. Se esta culpa não for do segurado, se a falta da perícia médica for do INSS, o INSS não pode suspender este benefício. O prazo de defesa prévia. Quando o INSS encontra alguma possível irregularidade no benefício, é enviada uma notificação ao segurado. Após ser notificado, o beneficiário deve se apresentar ao INSS cumprindo as exigências feitas na notificação. Essa é a chamada defesa prévia. É por ela que você vai comprovar que tudo está certo com seu benefício e tem direito a recebê-lo. Mas caso esta defesa não seja apresentada em até 30 dias após a notificação, o benefício pode ser suspenso. Outra coisa que pode suspender o pagamento do benefício é a reabilitação profissional. A reabilitação profissional é obrigatória e disponibilizada a quem se encontra sem condições de retornar a seu posto de trabalho. Dessa forma, se o beneficiário foi encaminhado à reabilitação, deve obrigatoriamente comparecer. Caso não vá ou deixe de dar continuidade ao processo de reabilitação profissional, consequentemente terá o benefício suspenso. E, por fim, é a prisão do segurado. Se for preso, o beneficiário de auxílio-doença terá seu benefício imediatamente suspenso. Assim que for solto, o benefício volta a ser pago. Apenas listamos aqui algumas possibilidades. Quando se fala em pente fino, todos ficam temerosos, porque o INSS costuma passar por cima das leis. As leis estão aí para serem cumpridas, tanto pela parte do INSS quanto pela parte do segurado. O que eu quero que o INSS faça, cumpra com relação às leis, eu também tenho que cumprir.
aí é uma via de mão dupla. O que acontece com o INSS é que há muito erro e parece que o INSS gosta de permanecer neste erro. Por isso que a justiça está abarrotada de processos. Mesmo sabendo que o cidadão vai entrar na justiça, que o INSS vai ter gasto, ele prefere, em alguns casos, que o cidadão vá para a justiça, de que resolver o problema administrativamente. Vejam que pessoas com mais de 60 anos de idade não podem, de maneira alguma, serem convocadas para as perícias médicas, independentemente do tempo que ele receba o benefício. E há casos de pessoas com mais de 60 anos de idade, aposentados por invalidez, que o INSS, por erro, chama. Então o cidadão é só mostrar: eu tenho mais de 60 anos de idade e a lei diz que eu não posso ser convocado. Eu sou aposentado por invalidez e a lei me protege. Assim como também os beneficiários que têm entre 55 e 59 anos de idade e que recebem o seu benefício há pelo menos 15 anos. Aposentado por invalidez que recebe o benefício há pelo menos 15 anos, esse benefício pode ser contado do auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez. Vamos dar um exemplo. Ele recebeu durante 5 anos o auxílio-doença e faz 10 anos que ele é aposentado por invalidez. 5 anos do auxílio-doença mais 10 anos da aposentadoria por invalidez dá 15 anos. Este cidadão, com 15 anos que recebe o benefício e tem entre 55 e 59 anos de idade, também está fora do pente fino, ou seja, está fora de ser convocado, está isento de ser convocado para a perícia médica. Por fim, os segurados, os aposentados por invalidez por conta do HIV/AIDS. A lei Renato da Mata protege. Ou seja, os segurados do INSS aposentados por invalidez por HIV/AIDS também estão isentos de comparecerem às perícias médicas revisionais. É preciso entender o que é uma perícia médica revisional e uma perícia médica para a concessão. Se o cidadão tem HIV/AIDS e ele pede a sua aposentadoria por invalidez, na concessão ele obrigatoriamente tem que fazer a perícia médica para a concessão deste benefício. Porém, se ele já está aposentado por invalidez por conta do HIV/AIDS, ele não pode mais ser convocado para as perícias médicas revisionais. Perícia médica revisional é uma coisa, perícia médica para a concessão é outra coisa. Então é necessário entender. Deixe o seu comentário. O que você acha sobre tudo isso? Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, 11 de maio de 2022. Muito obrigado a todos.